Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado, eu quero falar com vocês sobre lesões cervicais. Lesões cervicais quase que em geral, assim, hérnia de disco, lesões do processo odontoide, que a gente chama de instabilidade adontoaxial, mas a gente vai começar principalmente com a hérnia de disco. Pessoal, o seu cão principalmente, que está gordinho, principalmente se ele for da raça Tech ou da raça Beagle, mas também da raça Bulldog francês, ele pode ter uma predisposição a herniar o disco intervertebral. O disco intervertebral eu costumo explicar que é como se fosse uma fruta. É uma fruta que tem casca por fora e polpa por dentro. Se ele tem casca por fora e polpa por dentro, significa que, pensa numa banana, aperta a banana. O que acontece? A polpa dela, que é o parênteses entre aspas, mas a polpa dela sai. Ele sai do lugar, ele extrui. Então assim, quando você aperta uma banana, o conteúdo da banana rompe a casca e sai. Se você tiver uma partezinha por cima ali, ela vai empurrar essa partezinha por cima. E essa partezinha por cima chama-se disco, se chama medula espinhal. Então se você tem uma polpa que rompe uma casca, a gente fala que a gente tem uma extrusão do disco intervertebral. Você é uma pessoa, você é um humano. Geralmente vocês têm mais protrusão do que extrusão. Os meus pacientes têm muito mais extrusão de disco intervertebral do que protrusão de disco intervertebral. Então o Teckel, por exemplo, gordinho, o Beagle gordinho, o Bulldog francês gordinho, muitas vezes eles têm um risco um pouco maior desse conteúdo de dentro do disco acabar saindo do lugar e comprimindo a medula espinhal. No geral, isso pode ter um tratamento cirúrgico, embora alguns casos respondam bem ao tratamento clínico. Existem hérnias de disco que a gente fala que são com núcleo pulposo hidratado. Muitas vezes essas hérnias de disco com núcleo pulposo hidratado, elas não são operadas, elas são de tratamento clínico. No entanto, no Teckel, por exemplo, no geral, a hérnia de disco ela acontece com conteúdo mineralizado, ele tem às vezes uma densidade até próxima do osso, sabe? Então, o conteúdo ele é mineralizado e por conta disso, a compressão da medula espinhal torna-se mais importante. E por tornar-se mais importante, isso faz com que a gente tenha muitas vezes uma necessidade cirúrgica bem importante. O local mais comum da gente ter hérnia de disco em Teckel são nas duas primeiras vértebras cervicais, que tem disco, no caso C2 e C3. Entre C1 e C2, ou seja, atlanto-axial, a gente não tem disco intervertebral. A gente tem um processinho que a gente chama de processo odontoide, que permite com que o cãozinho faça esse tipo de movimento, tá bom? Pra cá, pra lá, esse todo. Então, por conta do processo odontoide, fica muito mais fácil do paciente fazer esse tipo de movimento, tá bom? Bom, portanto, a hérnia de disco é um problema muito associado a trauma, principalmente trauma de subida e descida dos móveis. E além disso, além de ser associado a trauma, é muito comum na hérnia de disco cervical que o paciente esteja mais gordinho. Raças mais comuns que eu costumo operar hoje em dia: Teckel, Beagle, Lhasa Shih Tzu e Bulldog francês. Tá bom? Então, hérnia de disco é um problema muito comum em cachorros gordinhos, principalmente a cervical. Um cachorro mais magrinho, como o Teckel, a maior parte das hérnias de disco que eu opero são nas costinhas, que a gente chama de região tóraco-lombar. Essa região pode fazer com que haja paralisia das patinhas de trás. Também pode fazer com que a gente tenha paresia, que é como se fosse uma fraqueza. Ou uma ataxia das patinhas de trás. E a ataxia é como se fosse um andarzinho de bêbado, ele cruza as patinhas. A lesão cervical, ela geralmente gera uma ataxia das 4 patinhas, da frente e de trás. A gente chama de torácico e de pélvico. Tá bom? Considerando tudo isso, eu fico à disposição para eventuais dúvidas. E lembrem-se, evitem deixar o seu cão subir e descer dos móveis. Seja ele gordinho, seja ele magrinho. Não só de problemas neurológicos vivem os cães que sobem e descem dos móveis. Também podem ter insuficiência do ligamento cruzado cranial, que antigamente a gente chamava de ruptura do ligamento cruzado cranial. Também podem ter outras lesões de coluna e também podem ter outras lesões ortopédicas que não só a insuficiência do cruzado cranial. Uma sobrecarga articular em ombro, uma sobrecarga articular em cotovelo, em carpo, que é o punho deles, tá bom? Em tarso. Bom, pessoal, por enquanto é isso, tá bom? A gente vai falar talvez nos próximos vídeos de outros processos cervicais importantes.